tem nomes que marcaram a história da humanidade: reis, generais, cientistas. Mas no mundo do dinheiro, poucos foram tão influentes quanto ele. J.P. Morgan não foi apenas um banqueiro, ele foi um verdadeiro arquiteto do capitalismo moderno, um homem que moldou a economia dos Estados Unidos com suas próprias mãos. Esse é o extremamente curioso. E vamos falar hoje sobre a vida de um dos homens mais poderosos que o mundo já conheceu. A história completa de John Pierpont Morgan, o maior banqueiro de todos os tempos. Tudo começa em 17 de abril de 1837, em Hartford, Connecticut. J.P. Morgan nasceu em uma família já envolvida com finanças. Seu pai, Junius Spencer Morgan, era um banqueiro internacional. Isso significa que, desde pequeno, ele teve acesso ao que havia de mais sofisticado no mundo dos negócios. Aos 20 anos, ele já estava trabalhando em bancos de Londres e Nova York. Em pouco tempo, sua habilidade para lidar com dinheiro e negócios chamou a atenção de grandes nomes da elite financeira. Mas o jovem Morgan não era apenas talentoso com números. Ele também era um estrategista frio e calculista. Em 1871, fundou a Drexel, Morgan & Co., que mais tarde se tornaria o famoso J.P. Morgan & Co. Foi a partir daí que ele começou a construir um império financeiro. Em um tempo em que os Estados Unidos ainda estavam se reconstruindo após a Guerra Civil, Morgan viu uma oportunidade: financiar o crescimento industrial do país. Mas como ele fez isso? Primeiro, com uma habilidade incomum, ele comprou e recuperou várias empresas falidas. E com isso, desenvolveu uma forma de gerir inovadora para a época. E segundo, aplicando o conhecimento adquirido, ele reorganizou as ferrovias americanas. As ferrovias viviam um caos financeiro e operacional. Havia excesso de linhas construídas sem planejamento, tarifas instáveis, manutenção precária levando a acidentes frequentes. Morgan, então, aplicou sua estratégia de reorganização nestas empresas, padronizando tarifas e cortando linhas não lucrativas. E com isso, na década de 1890, mais da metade das ferrovias dos Estados Unidos já estavam sob o controle direto ou indireto de J.P. Morgan. Ele não apenas salvava empresas da falência, ele as transformava em gigantes. Foi assim que nasceu o termo Morganization, um processo em que Morgan reestruturava empresas endividadas, demitia executivos ineficientes e colocava tudo nos trilhos, literalmente. Não satisfeito apenas com as ferrovias, em 1901, J.P. Morgan criou a US Steel, uma empresa do ramo da siderurgia, produzindo aço e derivados. Ele comprou a Carnegie Steel Company de Andrew Carnegie por cerca de 480 milhões de dólares, uma quantia astronômica na época, e fundiu várias outras empresas menores para formar a primeira corporação bilionária da história, a United States Steel Corporation. Esse negócio sozinho colocou Morgan no topo do mundo corporativo e transformou o mercado americano para sempre. E se você acha que o poder dele parava nas empresas, se enganou. Em 1895, o governo dos Estados Unidos estava à beira do colapso financeiro por conta de uma crise de reservas de ouro. Foi J.P. Morgan quem interveio. Ele e o Banco Rothschild garantiram um empréstimo de 65 milhões de dólares em ouro ao Tesouro Americano. Sim, você ouviu certo. Um banqueiro privado salvando o governo de uma possível falência. Esse episódio mostrou que o verdadeiro poder, muitas vezes, não está nas urnas, mas nos cofres. Outro episódio em que Morgan interviu para o governo foi no pânico bancário de 1907, que foi uma das maiores crises financeiras dos Estados Unidos, antes da criação do Federal Reserve. Tudo começou quando houve uma tentativa fracassada de manipular o mercado de ações, envolvendo a United Copper Company. Isso abalou a confiança do público nos bancos e instituições financeiras. Rapidamente, pessoas começaram a correr para sacar seus depósitos, causando um efeito dominó. Bancos faliram,
bolsas despencaram e o pânico se espalhou. Nesse cenário caótico, JP Morgan entrou em ação. Sem um banco central para intervir, ele usou seu próprio prestígio e fortuna para liderar o resgate. Reuniu os principais banqueiros de Nova York em sua biblioteca e, literalmente, trancou as portas até que chegassem a um plano. Morgan examinou balanços, injetou capital em bancos sólidos que estavam sendo prejudicados injustamente e forçou fusões de instituições frágeis. Ele também coordenou um empréstimo de 25 milhões de dólares ao mercado de ações para impedir um colapso total da Bolsa de Nova York. Além disso, convenceu o Tesouro Americano a depositar fundos federais nos bancos em risco, ajudando a estabilizar o sistema. Em poucos dias, a crise foi contida. O que ele fez sozinho foi o trabalho de um banco central inteiro. Esse episódio deixou claro que o sistema financeiro não podia mais depender da boa vontade de um homem só, por mais poderoso que fosse. Foi a partir desse colapso evitado que surgiu o movimento político que anos depois criaria o Federal Reserve. JP Morgan possuía um estilo firme e imponente. Tinha um nariz marcante, cicatrizes de rosácea no rosto e um olhar penetrante que intimidava até os empresários mais experientes. Ele controlava empresas, bancos e até governos, mas mantinha uma vida relativamente reservada. Era também um colecionador de arte obsessivo e doou parte do seu acervo para o Metropolitan Museum of Art. Estima-se que sua coleção pessoal valia mais de 60 milhões de dólares, só em arte. Apesar de todo esse poder, Morgan não escapava das críticas. Muitos o chamavam de Robber Baron, ou Barão Ladrão, um termo usado na época para descrever empresários que enriqueceram explorando monopólios. O Congresso americano chegou a investigá-lo várias vezes, questionando o tamanho da sua influência sobre a economia e a política. Em 1912, ele foi convocado para depor perante o Comitê Pujo, que investigava o poder dos grandes bancos. Foi nesse depoimento que ele disse a frase icônica: "O crédito depende da confiança." JP Morgan faleceu em 31 de março de 1913, aos 75 anos, em Roma, na Itália. Quando o presidente Woodrow Wilson foi informado da morte, teria dito: "O Sr. Morgan morreu? Então os Estados Unidos estão agora livres." O corpo foi levado de volta aos Estados Unidos e sepultado em Hartford. E sabe quanto ele deixou como herança? Cerca de 80 milhões de dólares, o equivalente a bilhões hoje. Mas o mais impressionante, o valor total de empresas e ativos que ele controlava era de mais de 1 bilhão de dólares, equivalente a mais de 25 bilhões de dólares atuais. Seu legado é imenso. Após sua morte, o sistema financeiro americano começou a passar por grandes reformas. Uma das consequências diretas foi a criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, como já mencionei anteriormente, em 1913, o mesmo ano em que ele morreu. A ideia era nunca mais depender de um homem só, para salvar a economia nacional. Mas a verdade é que nenhum outro banqueiro conseguiu alcançar o nível de controle e respeito que JP Morgan teve. Ele foi mais do que um bilionário. Foi um símbolo de uma era. Hoje o nome Morgan ainda ecoa nos corredores da elite financeira. O banco que ele fundou, o JP Morgan Chase, é um dos maiores do mundo, com ativos que ultrapassam 4 trilhões de dólares. Mas a verdadeira grandeza desse homem está na sua capacidade de enxergar o futuro, de tomar decisões que moldaram a economia global e de colocar em prática uma visão de negócios imbatível. Concordando ou não com seus métodos, é impossível ignorar seu impacto. E aí, gostou de conhecer essa história? Agora que você conhece a vida e os feitos do maior banqueiro de todos os tempos, que tal compartilhar esse vídeo com alguém que também vai achar isso fascinante? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Extremamente Curioso, o que não falta é história incrível esperando por você. Até o próximo vídeo.